E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, pode haver coisas no quarto da sua casa que estão impedindo as bênçãos de Deus de fluírem livremente em sua vida? Você já parou para pensar que aquele objeto aparentemente inofensivo na sua mesa de cabeceira pode estar criando uma barreira espiritual que você nem imagina? Hoje vou revelar 9 coisas que, segundo a Bíblia, precisam ser removidas do seu quarto imediatamente. Se você está se perguntando por que certas áreas da sua vida parecem estagnadas, por que as orações parecem não ser respondidas com a mesma intensidade de antes, ou por que você sente aquela inquietação espiritual mesmo dentro do seu próprio lar, este pode ser o vídeo mais importante que você assistirá este ano. E se você já está sentindo que este conteúdo vai tocar profundamente seu coração, deixe seu like agora mesmo para que possamos alcançar mais pessoas com esta mensagem transformadora. O quarto é muito mais do que apenas um lugar para dormir. Na verdade, é um dos espaços mais íntimos e sagrados da nossa casa. É onde passamos aproximadamente 1/3 da nossa vida. É onde sonhamos, onde nos recolhemos em oração, onde nos tornamos mais vulneráveis durante o sono. A Bíblia nos ensina em Salmos 127, versículo 2, é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Deus concede o sono àqueles a quem ama. Perceba como o próprio Deus se preocupa com nosso descanso, com nosso sono. Ele sabe que precisamos desse tempo de restauração. Mas como podemos ter um sono abençoado, um descanso verdadeiro, se nosso quarto está contaminado com elementos que contradizem os princípios divinos? Antes de revelar esses 9 itens que podem estar comprometendo sua paz espiritual, quero compartilhar algo que aconteceu comigo. Há alguns anos, eu enfrentava noites de insônia constante. Orava, buscava a Deus, mas continuava sem conseguir dormir adequadamente. Até que um dia, durante meu momento devocional, senti um forte direcionamento para examinar meu quarto com olhos espirituais. O que descobri me surpreendeu profundamente e, após fazer algumas mudanças simples, meu sono e minha vida espiritual foram completamente transformados. E é exatamente isso que quero para você hoje. Uma transformação que começa no ambiente mais íntimo da sua casa e se estende para todas as áreas da sua vida. Se você está pronto para essa jornada de purificação e renovação, vamos começar revelando os primeiros itens dessa lista poderosa. O primeiro item que precisamos remover dos nossos quartos, segundo os princípios bíblicos, são os ídolos ou objetos de outras religiões. Em Êxodo 20, versículo 3 a 5, Deus é claro: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Muitas vezes, trazemos para dentro de nossas casas objetos decorativos que parecem inofensivos, mas carregam simbolismos de outras crenças. Podem ser estatuetas de Budas, mandalas com significados espirituais não cristãos, amuletos da sorte ou até mesmo souvenirs de viagens que representam divindades de outras culturas. Esses objetos não são apenas decoração. Eles carregam uma carga espiritual que pode abrir portas para influências contrárias à nossa fé. Você já notou como às vezes sentimos um desconforto inexplicável em certos ambientes? Isso pode ser nossa sensibilidade espiritual nos alertando. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 aos Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 17. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. O segundo item que devemos remover são imagens ou conteúdos imorais. Isso inclui revistas, livros, pôsteres ou qualquer material que contenha conteúdo que estimule a impureza sexual ou valores contrários aos ensinamentos bíblicos. Em Mateus 5, versículo 28, Jesus nos alerta sobre o perigo da impureza visual. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Nossos olhos são portais para a nossa alma. O que contemplamos repetidamente acaba moldando nossos pensamentos, desejos e, consequentemente, nossas ações. Ter materiais com conteúdo imoral no quarto é como plantar sementes de ervas daninhas em um jardim e esperar que flores cresçam. É contraproducente para a nossa saúde espiritual. Muitos me perguntam, mas e se for apenas arte? A questão não é a classificação cultural do objeto, mas o efeito que ele produz em nosso espírito. Se algo desperta pensamentos ou desejos que nos afastam de Deus, precisamos ser honestos conosco mesmos e removê-lo, independentemente de seu valor artístico ou cultural. O terceiro item da nossa lista são aparelhos eletrônicos em excesso. Agora, entenda bem. Não estou dizendo que tecnologia é pecado, ou que você precisa viver como nos tempos bíblicos. O problema está no excesso e na forma como esses aparelhos podem se tornar distrações constantes que nos afastam de momentos preciosos com Deus. Em Salmos 46, versículo 10, Deus nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como podemos encontrar esse silêncio sagrado quando estamos constantemente bombardeados por notificações, luzes piscando e a tentação de verificar mensagens ou redes sociais até nos momentos que deveriam ser dedicados ao descanso ou à intimidade com Deus? Se você está se perguntando por que sua vida de oração parece tão seca ultimamente, observe quantos dispositivos eletrônicos você tem no seu quarto e como eles ocupam seu tempo antes de dormir e logo ao acordar. Aqueles minutos preciosos que poderiam ser dedicados à comunhão com Deus estão sendo consumidos por scrolls infinitos em redes sociais. Comente abaixo se você já percebeu como os eletrônicos podem afetar sua vida espiritual. Sua experiência pode ajudar muitas pessoas que estão assistindo este vídeo agora. O quarto item que precisamos considerar remover são objetos ligados a traumas ou relacionamentos passados. Isso pode parecer mais psicológico do que espiritual à primeira vista, mas a Bíblia nos ensina em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Quantas vezes guardamos objetos que nos conectam a memórias dolorosas, relacionamentos que nos feriram ou fases da vida que Deus já nos ajudou a superar? Aquela carta de um ex-relacionamento, aquele presente de alguém que nos magoou profundamente, ou até mesmo aquela lembrança de uma fase em que vivíamos longe dos caminhos do Senhor. Esses objetos podem parecer inofensivos, mas funcionam como âncoras emocionais e espirituais que nos prendem ao passado quando Deus quer nos levar adiante. É como se cada vez que olhássemos para esses objetos, estivéssemos dando permissão para que aquelas emoções e memórias ressurgissem em nosso coração. E muitas vezes, sem perceber, estamos permitindo que feridas que Deus já curou sejam reabertas repetidamente. Isaías 43, versículo 18 e 19 nos diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Estou abrindo um caminho no deserto e rios no lugar desolado. Que palavra poderosa!
Deus está sempre fazendo algo novo em nossas vidas, mas às vezes não conseguimos enxergar porque estamos com os olhos fixos no passado. Se você sente que precisa de uma renovação espiritual em sua vida, talvez seja a hora de fazer um inventário emocional dos objetos em seu quarto. O quinto item da nossa lista são palavras ou imagens negativas nas paredes. Provérbios 18, versículo 21 nos ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras têm poder espiritual, e isso inclui as palavras escritas ou exibidas em nosso ambiente. Frases pessimistas, imagens que evocam sentimentos de desesperança ou quadros com mensagens contrárias aos valores cristãos podem criar uma atmosfera espiritual pesada em nosso quarto. Em vez disso, por que não decorar seu quarto com versículos bíblicos inspiradores, palavras de fé e esperança? Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, nos orienta: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Perceba como Deus entende a importância de estarmos constantemente expostos à sua palavra, especialmente nos lugares onde passamos mais tempo, como nosso quarto. Se você está se perguntando por que acorda tantas vezes com pensamentos negativos ou ansiedade, observe o que seus olhos contemplam antes de dormir e ao acordar. O sexto item que devemos considerar remover são objetos associados a práticas ocultistas ou supersticiosas. Isso pode incluir cristais com supostos poderes energéticos, talismãs, cartas de tarô, tabuleiros de Ouija ou qualquer objeto usado em práticas esotéricas, mesmo que você os mantenha apenas como decoração ou lembrança. A Bíblia é extremamente clara sobre esse assunto em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Muitas pessoas mantêm esses objetos sem perceber o impacto espiritual que eles podem ter. É só decoração, dizem alguns. Não acredito nisso, só acho bonito, justificam outros. Mas a verdade é que esses objetos foram criados com propósitos específicos que se opõem diretamente à fé cristã. E sua presença pode abrir portas espirituais indesejadas em nosso lar. Lembro-me de uma situação em que uma família cristã enfrentava constantes pesadelos, insônias e até mesmo visões perturbadoras durante a noite. Após uma análise cuidadosa do ambiente, descobriram que haviam trazido de uma viagem internacional uma máscara tribal, que para os nativos daquela região era usada em rituais espirituais. Embora para eles fosse apenas um souvenir exótico, aquele objeto carregava uma carga espiritual que estava afetando toda a família. Quando removeram a máscara, os problemas cessaram quase que imediatamente. Se você está sentindo um peso espiritual inexplicável em sua casa, especialmente no quarto, faça uma avaliação sincera dos objetos que você mantém. Às vezes, aquilo que parece inofensivo aos nossos olhos pode ser uma porta aberta para influências espirituais negativas. E se este vídeo está te ajudando a identificar coisas importantes em sua casa, compartilhe agora mesmo com alguém que você ama e que também precisa dessa orientação. O sétimo item da nossa lista é o acúmulo excessivo de bens materiais. Jesus nos advertiu em Lucas 12, versículo 15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Quando o nosso quarto está abarrotado de coisas,
muitas das quais nem usamos mais, isso pode refletir um apego excessivo ao materialismo que contradiz os valores cristãos de simplicidade e desprendimento. Além disso, o excesso de objetos cria um ambiente caótico que dificulta o descanso mental e espiritual. Não é por acaso que muitas pessoas relatam sentir uma sensação de paz e alívio após organizar e desapegar de itens desnecessários. Há uma conexão espiritual profunda entre o desapego material e a liberdade interior. Em Mateus 6, versículo 21, Jesus nos lembra: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Faça uma reflexão sincera. Seu quarto está tão cheio de posses que mal sobra espaço para respirar, quanto mais para ter um encontro íntimo com Deus. Às vezes, precisamos criar espaço físico para que haja também espaço espiritual em nossas vidas. O oitavo item que devemos remover são relógios barulhentos ou dispositivos que perturbam o sono. Isso pode parecer um detalhe prático sem importância espiritual, mas a Bíblia valoriza profundamente o descanso adequado. Em Salmos 4, versículo 8, lemos: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O sono de qualidade não é apenas uma necessidade fisiológica, mas também um componente essencial da nossa saúde espiritual. É durante o descanso que nosso corpo se recupera e nossa mente processa as experiências do dia. Um sono perturbado por ruídos constantes, luzes piscando ou interrupções frequentes compromete nossa capacidade de estar plenamente presentes em nossa vida espiritual durante o dia. Jesus mesmo valorizava momentos de retirada e descanso. Em Marcos 6, versículo 31, ele diz aos discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Se o próprio Filho de Deus reconhecia a importância do descanso adequado, quanto mais nós, em nossa fragilidade humana, precisamos valorizar esse aspecto da vida. Muitos crentes dedicados acabam negligenciando o sono em nome de uma espiritualidade mal compreendida, como se dormir menos significasse ser mais espiritual. Mas a verdade é que um corpo e uma mente descansados nos permitem servir a Deus com mais energia, clareza e eficácia. E, finalmente, o nono item que devemos considerar remover de nossos quartos são preocupações e ansiedades não entregues a Deus. Este não é um objeto físico, mas uma carga espiritual e emocional que muitos de nós carregamos para a cama todas as noites. Em 1 Pedro 5, versículo 7, somos instruídos: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quantas noites passamos revirando na cama, remoendo problemas, preocupações com o futuro, arrependimentos do passado ou conflitos não resolvidos? Essas ansiedades são como hóspedes indesejados em nosso quarto, roubando nossa paz e nosso descanso. Uma prática poderosa é criar um ritual antes de dormir, onde conscientemente entregamos a Deus cada preocupação. Você pode até escrever suas ansiedades em um papel e simbolicamente colocá-las aos pés da cruz, reconhecendo que não foi chamado para carregar esses fardos sozinho. É impressionante como algo tão simples pode transformar completamente a qualidade do nosso sono e, consequentemente, nossa vida espiritual. Quando aprendemos a verdadeiramente entregar nossas preocupações a Deus antes de dormir, acordamos renovados, com uma mente mais clara e um coração mais leve para ouvir a voz do Espírito Santo.
Se você está enfrentando noites de insônia ou acordando mais cansado do que quando foi dormir, pergunte-se: estou realmente entregando minhas preocupações a Deus ou estou apenas fingindo que as entreguei enquanto continuo tentando resolvê-las em minha própria força? Agora, depois de conhecer esses 9 itens que devemos remover de nossos quartos, segundo os princípios bíblicos, você pode estar se perguntando: por onde começo? Como faço essa transformação de forma prática? Vou compartilhar com você um processo de 3 etapas que tem ajudado muitos cristãos a transformar seus quartos em verdadeiros santuários de paz e presença divina. Se você está gostando deste conteúdo e sentindo que ele pode transformar sua vida espiritual, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal para receber mais orientações bíblicas práticas como esta. A primeira etapa é a avaliação espiritual. Reserve um tempo específico, de preferência durante o dia, para entrar em seu quarto com olhos espirituais renovados. Ore antes de começar pedindo ao Espírito Santo que lhe dê discernimento. Em João 16, versículo 13, Jesus promete: mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Confie nessa promessa enquanto examina cada item em seu quarto. Faça perguntas como: este objeto me aproxima de Deus ou me afasta dele? Há algo aqui que contradiz os valores bíblicos que professo? Este item traz paz ao ambiente ou cria uma atmosfera pesada? Anote tudo o que o Espírito Santo trouxer à sua atenção, mesmo que inicialmente pareça insignificante. É surpreendente como, ao fazermos esse exercício com sinceridade, começamos a perceber influências sutis que antes passavam despercebidas. Objetos que faziam parte da nossa rotina há tanto tempo que nem os notávamos mais, de repente, se revelam como possíveis obstáculos em nossa caminhada espiritual. A segunda etapa é a purificação intencional. Uma vez identificados os itens que precisam ser removidos, não procrastine. Em Atos 19, versículo 19, vemos um exemplo poderoso. Bom número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas de prata. Observe que aqueles primeiros cristãos não hesitaram em se desfazer de itens valiosos quando reconheceram que eles eram incompatíveis com sua nova vida em Cristo. Eles não disseram: vou guardar só mais um pouco, ou é muito caro para jogar fora. Eles entenderam que nenhum valor material se compara ao valor de uma vida espiritual plena e sem obstáculos. Dependendo do item, você pode doá-lo, se não for algo que possa influenciar negativamente outras pessoas, reciclá-lo ou, em alguns casos, destruí-lo completamente. O importante é que você se desfaça dele de forma definitiva, sem deixar portas abertas para que volte à sua vida. E aqui está um ponto crucial que muitos ignoram. Ao remover esses itens, declare em voz alta sua intenção de renunciar a qualquer influência negativa associada a eles. Há poder na declaração verbal de nossa fé. Em Romanos 10, versículo 10, lemos: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A terceira etapa é a consagração renovada. Não basta apenas remover o negativo. Precisamos preencher esse espaço com elementos que nutram nossa espiritualidade. Em Mateus 12, versículos 43 a 45, Jesus nos alerta sobre o perigo de limpar a casa sem preenchê-la adequadamente. Considere adicionar ao seu quarto elementos que fortaleçam sua fé. Uma Bíblia em lugar de destaque, versículos emoldurados que falem diretamente às suas necessidades atuais, um diário de oração onde você possa registrar suas conversas com Deus, ou até mesmo um espaço dedicado para seus momentos devocionais. Alguns cristãos também acham útil ungir simbolicamente seu quarto com óleo.
caminhando em oração por cada canto do ambiente e declarando aquele espaço como consagrado a Deus. Em Êxodo 40, versículos 9 a 11, vemos como Moisés ungiu o tabernáculo e todos os seus utensílios, consagrando-os para o serviço santo. Você já experimentou fazer uma consagração intencional do seu quarto? Compartilhe nos comentários como foi essa experiência para você. Agora, vamos abordar algumas perguntas comuns que surgem quando falamos sobre este tema. É pecado ter objetos decorativos no quarto? Absolutamente não. Deus é o Criador da beleza e apreciá-la não é pecado. A questão não é se devemos ter decoração, mas qual tipo de decoração escolhemos. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo nos orienta: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Este versículo pode ser um excelente filtro para decidirmos o que manter em nosso ambiente mais íntimo. A decoração do seu quarto reflete esses valores? Outra pergunta frequente é: preciso me desfazer de presentes dados por pessoas queridas, mesmo que tenham elementos questionáveis? Esta é uma questão delicada que exige sabedoria e sensibilidade. O princípio bíblico é claro: nossa lealdade a Deus deve superar qualquer outra consideração. Em Lucas 14, versículo 26, Jesus usa uma linguagem forte para enfatizar que nosso amor a Ele deve ser tão grande que qualquer outro amor parecerá ódio em comparação. Isso não significa que devamos desrespeitar aqueles que nos presentearam, mas sim que devemos priorizar nossa saúde espiritual. Uma abordagem equilibrada pode ser explicar gentilmente à pessoa por que você não pode manter aquele item específico em seu quarto, talvez sugerindo um presente alternativo que você apreciaria e que estaria em harmonia com sua fé. E quanto aos eletrônicos, realmente preciso removê-los todos. Como mencionei anteriormente, não se trata de banir toda a tecnologia, mas de estabelecer limites saudáveis. Considere criar uma hora de desligar, um momento específico da noite em que todos os dispositivos são desligados ou removidos do quarto. Isso cria um espaço para que você se conecte com Deus sem distrações, antes de dormir e ao acordar. Em Salmos 16, versículo 8, Davi declara: tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Que belo princípio para aplicarmos. Antes de checarmos as redes sociais ou e-mails pela manhã, que tal colocarmos o Senhor diante de nós, através da oração e da meditação em Sua palavra? Muitos me perguntam também: como sei se estou sendo super espiritualizado ou realmente discernindo influências negativas? Esta é uma preocupação válida. O discernimento espiritual genuíno não vem acompanhado de medo paralisante ou obsessão, mas de paz e clareza. Em Tiago 3, versículo 17, lemos: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Se você está sentindo paz ao considerar remover certos itens, provavelmente está sendo guiado pelo Espírito Santo. Se, por outro lado, você está agindo por medo ou pressão externa, talvez seja bom reavaliar suas motivações. Lembre-se de que este processo não é sobre legalismo ou regras rígidas, mas sobre criar um ambiente que honre a Deus e favoreça seu crescimento espiritual. É sobre remover obstáculos que podem estar impedindo o fluxo livre das bênçãos divinas em sua vida. Agora quero compartilhar com você um testemunho poderoso de transformação. Uma senhora de nossa comunidade lutava há anos com pesadelos recorrentes e uma sensação constante de opressão espiritual. Ela havia buscado
ajuda médica, psicológica e espiritual, mas o problema persistia. Após ouvir um ensinamento semelhante ao que estou compartilhando hoje, ela decidiu fazer um inventário espiritual de seu quarto. Para sua surpresa, encontrou vários itens problemáticos. Uma máscara decorativa trazida de uma viagem ao exterior, que descobriu depois ser usada em rituais religiosos locais, livros de autoajuda com fundamentos contrários à fé cristã e até mesmo joias com símbolos que ela desconhecia o significado espiritual. Além disso, percebeu que seu quarto estava tão cheio de objetos que mal havia espaço para se movimentar, muito menos para se ajoelhar em oração. Com coragem e determinação, ela removeu todos esses itens, reorganizou o espaço e consagrou seu quarto a Deus. O resultado, pela primeira vez em anos, ela começou a dormir profundamente, sem pesadelos. A sensação de opressão desapareceu, e ela relata que agora seu quarto se tornou seu refúgio favorito para momentos de intimidade com Deus. Este é apenas um exemplo entre muitos de como a aplicação desses princípios bíblicos pode transformar não apenas nosso ambiente físico, mas nossa experiência espiritual como um todo. Se você está enfrentando dificuldades espirituais inexplicáveis, insônia persistente, pesadelos frequentes, ou simplesmente sente que sua conexão com Deus não está tão vibrante quanto gostaria, eu o encorajo a aplicar esses princípios em sua própria vida. Faça deste um projeto espiritual intencional, não apenas uma faxina comum. E se este conteúdo tocou seu coração e você sente que pode ajudar outras pessoas, compartilhe este vídeo agora mesmo. Você nunca sabe quem em sua lista de contatos pode estar enfrentando batalhas espirituais que poderiam ser vencidas através dessas simples mudanças em seu ambiente. Vamos agora aprofundar um pouco mais em como podemos transformar nosso quarto não apenas em um lugar livre de influências negativas, mas em um verdadeiro santuário de encontro com Deus. Porque, veja bem, não se trata apenas de remover o que é prejudicial, mas de criar intencionalmente um ambiente que nutra nossa alma e espírito. Em Salmos 90, versículo 1, Moisés declara: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, geração após geração. Que bênção seria se pudéssemos fazer de nosso quarto um reflexo desse refúgio divino. Um lugar onde, ao entrarmos, sentimos imediatamente a presença reconfortante de Deus. Para cada item que removemos, podemos considerar adicionar algo que edifique nossa fé. Por exemplo, ao remover imagens ou conteúdos imorais, podemos substituí-los por versículos bíblicos emoldurados que falem diretamente às áreas em que buscamos crescimento espiritual. Se você luta com ansiedade, por que não colocar Filipenses 4, versículos 6 e 7 em um lugar visível? Se busca sabedoria para decisões importantes, Tiago 1, versículo 5, pode ser um lembrete constante da generosidade de Deus em conceder sabedoria. Ao reduzir o excesso de eletrônicos, você cria espaço para talvez uma pequena estante, com livros edificantes, um diário de oração, ou até mesmo um instrumento musical que possa usar para louvor e adoração. Imagine começar e terminar seu dia com momentos de louvor espontâneo ao Senhor. Quando removemos objetos ligados a traumas ou relacionamentos passados, podemos preencher esse vazio emocional com símbolos de esperança e novos começos. Talvez uma planta que você possa cuidar como lembrete do crescimento que Deus está promovendo em sua vida, ou uma obra de arte que represente a beleza que surge depois das tempestades. E se você está se perguntando: como posso ter certeza de que estou fazendo as escolhas certas para meu quarto? Aqui está uma orientação prática baseada em Colossenses 3, versículo 17.
E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Este versículo nos oferece um filtro simples, mas profundo. Cada objeto em seu quarto poderia estar lá em nome do Senhor Jesus. Você se sentiria confortável explicando a presença daquele item se Jesus viesse fisicamente visitar seu quarto? Esta não é uma pergunta para gerar culpa, mas para nos ajudar a avaliar nossas escolhas com sinceridade e intencionalidade. Agora, vamos abordar alguns desafios práticos que você pode enfrentar ao implementar essas mudanças. E se eu dividir o quarto com alguém que não compartilha da minha fé ou dos meus valores? Esta é uma realidade para muitos. Nesse caso, comece focando na sua área pessoal, naquilo que está sob seu controle direto. Ore pelos itens que você não pode remover e mantenha uma atitude respeitosa, lembrando que nosso testemunho cristão também se revela na forma como tratamos aqueles que pensam diferente de nós. Em Romanos 12, versículo 18, somos instruídos: se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Às vezes, isso significa encontrar soluções criativas e compromissos respeitosos enquanto permanecemos firmes em nossas convicções essenciais. E se eu não tiver condições financeiras para substituir certos itens imediatamente? Lembre-se de que Deus olha para o coração. Ele vê sua intenção e seu desejo de honrá-lo. Comece com o que você pode fazer agora, remover o que é claramente problemático, e confie que Deus providenciará os recursos para as substituições no tempo dele. Em Filipenses 4, versículo 19, temos esta promessa maravilhosa: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Confie nessa provisão enquanto faz sua parte com o que tem disponível no momento. Outro aspecto importante a considerar é a manutenção contínua desse ambiente purificado. Assim como nossa vida espiritual requer vigilância constante, nosso ambiente físico também precisa ser regularmente avaliado e ajustado. Em 2 aos Coríntios 7, versículo 1, Paulo nos exorta: portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Considere estabelecer um check-up espiritual trimestral para seu quarto. Reserve um tempo para reavaliar cada item, verificar se novas influências negativas não se infiltraram sutilmente e renovar a consagração daquele espaço a Deus. É impressionante como objetos que não notamos inicialmente começam a se destacar à medida que nosso discernimento espiritual se aguça. É como ajustar o foco de uma câmera. Quanto mais nítida fica nossa visão espiritual, mais claramente identificamos o que está em harmonia com Deus e o que não está. Vamos falar agora sobre os benefícios transformadores que você pode experimentar ao implementar essas mudanças em seu quarto. Primeiro, muitas pessoas relatam uma melhora significativa na qualidade do sono. Em Provérbios 3, versículos 24 e 25, lemos: quando você se deitar, não terá medo algum. Quando se deitar, o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Que promessa maravilhosa! Um sono tranquilo, livre de medo, é parte da herança que Deus deseja para seus filhos. E muitas vezes, a remoção de influências negativas de nosso ambiente de descanso é um passo prático para experimentar essa promessa. Segundo, você provavelmente notará uma renovação em sua vida devocional. Quando seu quarto se torna um santuário livre de distrações e influências contraditórias, sua capacidade de ouvir a voz suave de Deus aumenta consideravelmente.
Em 1 Reis 19, versículos 11 a 13, vemos como Elias encontrou Deus não no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no suave murmúrio. Às vezes, o barulho espiritual em nosso ambiente nos impede de discernir esse suave murmúrio divino. Terceiro, muitos experimentam uma libertação emocional profunda. Aqueles sentimentos de opressão inexplicável, aquela ansiedade que parece não ter causa definida, aquela sensação de peso espiritual. Tudo isso frequentemente se dissipa quando purificamos nosso ambiente mais íntimo. Em João 8, versículo 36, Jesus promete: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esta libertação se manifesta em todas as dimensões de nossa existência: espiritual, emocional, mental e até mesmo física. Quarto, seu quarto pode se tornar um poderoso centro de ministério. Quando criamos um ambiente saturado com a presença de Deus, esse espaço se torna um lugar onde podemos interceder eficazmente pelos outros, receber direção divina para decisões importantes e até mesmo convidar pessoas para momentos de aconselhamento e oração em um ambiente espiritualmente saudável. Em Atos 10, vemos como a casa de Cornélio se tornou um lugar de derramamento do Espírito Santo, não apenas para ele, mas para muitos outros. Seu quarto purificado e consagrado pode se tornar um ponto de encontro entre o céu e a terra, um lugar onde Deus se move, não apenas em sua vida, mas através de você para tocar outros. Antes de concluirmos, quero encorajá-lo a não adiar esta importante tarefa espiritual. Em Tiago 4, versículo 17, somos advertidos: pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora que você conhece esses princípios bíblicos sobre a importância de manter seu ambiente mais íntimo, livre de influências negativas, você tem a responsabilidade de agir conforme esse conhecimento. Não permita que o inimigo use táticas de procrastinação para impedi-lo de experimentar a plenitude das bênçãos que Deus tem para você. Como diz Hebreus 3, versículo 15. Como hoje se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração agora, confirmando a necessidade dessas mudanças em sua vida, responda com obediência imediata. Você ficará maravilhado com a diferença que isso fará em sua caminhada espiritual. Para finalizar, vamos recapitular os 9 itens que, segundo os princípios bíblicos, devemos remover de nossos quartos. 1. Ídolos ou objetos de outras religiões. 2. Imagens ou conteúdos imorais. 3. Aparelhos eletrônicos em excesso. 4. Objetos ligados a traumas ou relacionamentos passados. 5. Palavras ou imagens negativas nas paredes. 6. Objetos associados a práticas ocultistas ou supersticiosas. 7. Acúmulo excessivo de bens materiais. 8. Relógios barulhentos ou dispositivos que perturbam o sono. 9. Preocupações e ansiedades não entregues a Deus. Imagine como seria acordar todas as manhãs em um ambiente completamente alinhado com sua fé, livre de influências contraditórias, um verdadeiro refúgio espiritual, onde você pode se encontrar intimamente com Deus. Isso não é apenas um sonho distante, é uma possibilidade real que está ao seu alcance através de escolhas intencionais e obediência aos princípios bíblicos. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que poderiam se beneficiar dessas orientações. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas com esta mensagem transformadora
e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam sua fé e enriquecem sua vida espiritual. E não se esqueça de compartilhar nos comentários quais mudanças você pretende implementar em seu quarto após assistir este vídeo. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para dar o primeiro passo em sua própria jornada de transformação. Que o Senhor abençoe ricamente sua casa, começando pelo seu quarto, tornando-o um verdadeiro santuário de sua presença e paz. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se de que esta jornada de transformação do seu quarto não é apenas sobre remover objetos físicos, é sobre criar espaço para que Deus habite plenamente em sua vida. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que bela imagem! Jesus deseja não apenas visitar brevemente nossa vida, mas sentar-se conosco, compartilhar uma refeição, símbolo de comunhão íntima e duradoura. Ao purificarmos nosso quarto, seguindo os princípios bíblicos que compartilhamos hoje, estamos essencialmente abrindo a porta para essa comunhão mais profunda com Cristo. Muitos de nós já experimentamos aqueles momentos especiais em que a presença de Deus parece tão tangível, tão real. Imagine poder experimentar essa presença regularmente em seu próprio quarto. Não é algo reservado apenas para retiros espirituais ou momentos especiais na igreja. É um privilégio disponível para cada filho de Deus que intencionalmente prepara um lugar para ele. Em Êxodo 25, versículo 8, Deus instruiu Moisés: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Embora este versículo se refira especificamente ao tabernáculo no deserto, o princípio espiritual permanece. Deus deseja habitar entre seu povo e Ele nos convida a preparar um lugar para a sua presença. Ao implementar as mudanças que discutimos, hoje você está essencialmente declarando como fez Jacó em Gênesis 28, versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Seu quarto pode se tornar um Betel pessoal, um lugar de encontro divino, um portal entre o céu e a terra em sua própria casa. Antes de nos despedirmos, quero deixar com você uma oração especial que você pode usar ao consagrar seu quarto após fazer as mudanças necessárias. Sinta-se à vontade para adaptá-la às suas próprias palavras e circunstâncias específicas. Pai Celestial, venho diante de Ti em nome de Jesus, para consagrar este quarto como um lugar santo dedicado à Tua presença. Declaro que este é um ambiente de paz, pureza e encontro contigo. Reivindico cada centímetro deste espaço para o Teu reino e propósitos. Que Tua luz brilhe aqui, dissipando toda a escuridão. Que Teu Espírito Santo habite aqui continuamente, trazendo revelação, conforto e direção. Que Teus anjos guardem este lugar contra toda influência maligna. Que este quarto seja um santuário onde eu possa descansar verdadeiramente, renovar minhas forças e ouvir claramente Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se de que esta não é uma fórmula mágica, mas uma declaração sincera de sua intenção de honrar a Deus em cada aspecto de sua vida, incluindo seu ambiente mais íntimo. A verdadeira transformação vem não das palavras em si, mas da fé e obediência que as acompanham. Ao encerrarmos este tempo juntos, quero encorajá-lo a dar um passo de fé hoje mesmo. Não espere até ter tempo para uma reorganização completa. Comece removendo pelo menos um dos itens que mencionamos, aquele que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora mesmo. Este pequeno ato de obediência pode ser o catalisador para uma transformação muito maior em sua vida espiritual. Em Zacarias 4, versículo 10, somos lembrados: quem despreza o dia das pequenas coisas,
Não subestime o poder de pequenos atos de obediência. Cada passo que damos em direção a um ambiente mais alinhado com os princípios de Deus é um passo em direção a uma vida mais abundante e plena em Cristo. E se você já experimentou os benefícios de um quarto espiritualmente saudável, considere como pode estender esses mesmos princípios para outros ambientes de sua casa. Imagine o impacto de ter toda a sua casa como um santuário dedicado a Deus. Como isso poderia afetar não apenas sua vida espiritual individual, mas também sua família, seus relacionamentos e até mesmo as pessoas que visitam seu lar. Agradeço por ter dedicado este tempo para refletir comigo sobre esses importantes princípios bíblicos. Minha oração é que, ao aplicá-los em sua vida, você experimente uma nova dimensão de paz, descanso e intimidade com Deus, que transborde para todas as áreas de sua existência. Que o Senhor abençoe sua casa e faça sua face brilhar sobre você. Que sua presença seja tão real em seu quarto que todos que entrarem ali possam sentir que pisam em solo santo. E que, a partir deste santuário pessoal, você seja fortalecido e equipado para levar a luz de Cristo a todos os lugares que for. Até nosso próximo encontro, permaneça firme na fé, constante na oração e abundante em esperança. Lembre-se, sempre, seu quarto não é apenas um lugar para dormir. É um lugar para encontrar-se com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que deseja comunhão íntima com você todos os dias. Deus abençoe ricamente sua vida. Nos vemos em breve com mais conteúdos que edificarão sua fé e transformarão sua caminhada com Cristo.